Olá, eu sou a jornalista Adriane Werner e este é o Voz da Igreja Entrevista. Como você já sabe, a partir do dia 9 de agosto, a Arquidiocese de Curitiba terá um novo ecônomo. Mas quais são as implicações desta situação, o fato de termos um leigo e não mais um religioso como ecônomo da Arquidiocese de Curitiba perante o direito canônico? Sobre este assunto, nós vamos entrevistar agora o padre Fabiano Dias Pinto, ele que é o assessor canônico da Cúria Metropolitana. Padre Fabiano, muito obrigada por estar aqui com a gente, obrigada por trazer todos esses esclarecimentos para a gente a partir de agora. Olá, Adriane. É uma alegria que nós possamos partilhar a respeito das implicâncias do que o direito da Igreja diz acerca do ecônomo. Bom, me parece, Padre Fabiano, que este é um dos poucos cargos, assim, de gestão mesmo da arquidiocese que pode ser exercido por um leigo e não obrigatoriamente por um religioso, é isso mesmo? Sim, é um cargo muito importante e o direito faculta a possibilidade de que um leigo não eclesiástico, que não seja clérigo, né, possa exercer esta função, especialmente devido ao profissionalismo, de uma forma particular no tempo atual, em que nós precisamos de pessoas que sejam efetivos peritos em algumas áreas específicas para poder, então, cooperar melhor com a missão da igreja, que é evangelizar. E quais são as exigências para que a pessoa possa, então, exercer este cargo? Além de formação na área de gestão ou contabilidade ou algo assim, a pessoa também precisa ter uma vivência bastante grande com a igreja? Sim, é importante, porque vai mexer, né, no seu cotidiano, vai trabalhar, vai se relacionar com pessoas da igreja, pessoas que estão inseridas diretamente no contexto eclesial. Nós vemos lá no livro dos Atos dos Apóstolos que as pessoas que se convertiam traziam seus bens aos pés dos apóstolos. Então, as pessoas partilhavam do que era seu e do seu próprio ser, a ponto de darem seus bens para o apóstolo, para a obra da evangelização. Então, a igreja não visa lucro, porém, a igreja precisa dos bens e precisa administrá-los bem. Bens bem administrados para cooperar na evangelização na causa do evangelho. De tal forma que o principal responsável por isso é o bispo. O bispo detém em si a potestade executiva, legislativa, judiciária, e o bispo é o principal administrador da diocese. Mas, para cumprir a sua missão, o bispo tem os conselhos que já são determinados. O conselho presbiteral, do qual ele escolhe alguns membros para compor o colégio de consultores. E o conselho econômico, com pessoas peritas em direito, economia, administração, para cooperar também na questão econômica, financeira, fundiária, administrativa e assuntos afins. E o novo ecônomo, então, terá bastante interface com todos esses três pilares, vamos dizer, com o Conselho Presbiteral, o Colégio de Consultores e o Conselho Econômico. Especialmente com o Colégio de Consultores e com o Conselho Econômico. Aliás, o próprio Código de Direito Canônico diz, no cânon 494, que o bispo, antes de escolher o ecônomo, que pode ser um leigo, como no nosso caso, agora o senhor Silvio, o bispo consulte o Conselho Econômico e o Colégio de Consultores. O Conselho Econômico em Curitiba também é inovador, porque ele é composto de 5 leigos, dos quais são 2 mulheres. É a primeira vez na história da arquidiocese que temos 2 mulheres empresárias no Conselho Econômico. E então, estes 5 membros do Conselho Econômico fizeram uma avaliação, junto com o atual ecônomo ainda em exercício, o padre José Aparecido, para ver a situação de alguns pontos da mitra da arquidiocese. Depois desta avaliação, eles traçaram um perfil e
viram que este novo ecônomo se encaixava na possibilidade de gerir, então, a arquidiocese, substituindo o padre José Aparecido. Inclusive, nós entrevistamos o padre José Aparecido e ele nos mostrou uma lista enorme de atividades que ficam sob a responsabilidade do ecônomo. É um cargo de bastante complexidade, bastante desafio, não é, padre Fabiano? Sim, desafio, complexidade, porque nós temos praticamente 150 paróquias, fora outras instituições, organismos, associações, grupos, e tudo isso precisa ser bem gerido. E nós, padres, temos por missão principal a palavra e a Eucaristia, a mesa da palavra, a mesa da caridade, que muitas vezes é esquecida. Os próprios apóstolos escolheram, por exemplo, os diáconos no Novo Testamento para que ficassem mais livres para a pregação do Evangelho. E depois do Concílio Vaticano II, especialmente, nós vemos que a mesa da liturgia, a mesa da palavra, a mesa da caridade precisam estar em comunhão. Muitas vezes nós nos preocupamos em ir à igreja, eu vou na missa e pronto. É meramente a mesa da liturgia. Mas onde está a mesa da palavra, a mesa da caridade? Então, o padre, o sacerdote, o presbítero, ele precisa cumprir a sua missão, mas também nas paróquias, o pároco, por exemplo, tem o Conselho de Assuntos Econômicos, o CAEP. Esse Conselho de Assuntos Econômicos o ajuda na administração da paróquia. Na paróquia, os CAEPs são compostos, na sua maior parte, por leigos. Em todas as paróquias deve existir o Conselho Econômico. Então, na arquidiocese, o bispo também tem os seus conselheiros, o Conselho de Assuntos Econômicos e o Conselho dos membros do Colégio de Consultores. E estes dois organismos serão de grande importância para a vida e a atuação do ecônomo, e esperamos que exista uma grande comunhão e participação efetiva do ecônomo com o Colégio de Consultores e com o Conselho Econômico para a tomada das grandes decisões na Arquidiocese de Curitiba. É muito bacana a gente perceber a igreja se renovando, não é? Quantas vezes com as atitudes, com as decisões do Papa Francisco, nós usamos frases assim, pela primeira vez na história da igreja. E agora em Curitiba também, né? O senhor mesmo já usou esta frase para dizer que pela primeira vez na história da igreja nós temos várias mulheres participando do Conselho Econômico e agora pela primeira vez na história da igreja em Curitiba teremos um leigo à frente deste cargo tão importante, com tanta complexidade e desafios, como dissemos aqui, que será o nosso novo ecônomo. Para nós, os padres que cuidamos da arquidiocese, de alguma forma, na sua paróquia, especialmente, os nossos irmãos que são párocos, eu que sou reitor do seminário, tantos outros que atuam como agentes de pastoral, os diáconos, catequistas, esperamos que o ambiente da mitra da arquidiocese seja um ambiente de família, um ambiente acolhedor, que não aconteça como em certa vez eu fui a uma diocese e o padre foi me apresentar o prédio onde estava a administração e ele me disse, pois você veio aqui para ajudar no direito canônico, mas vamos embora desse lugar. Aqui é a coletoria de impostos. É o lugar mais odiado da nossa diocese. Aí nós demos risada e tal. E é uma reflexão que o ambiente onde se administram as questões mais candentes, digamos, dos bens eclesiásticos que servem para a evangelização, que este ambiente possa ser um ambiente de família, da família arquidiocesana. Então, assim como o bispo é o pai na diocese, assim como o pároco é o pai na sua comunidade, assim como eu no seminário sou convidado a ser o pai destes que são os formandos, esperamos que este ecônomo
possa agir, como diz o próprio direito canônico, como um bom pai de família. Ele possa, ele que é pai, nós conversamos com ele, tem esposa, tem filhos, ele possa efetivamente formar família conosco. É isso que nós esperamos. A família arquidiocesana possa bem administrar a sua economia. Economia vem do grego oikos. Oikos significa casa. Então, que o ambiente da mitra e o ambiente do economato da arquidiocese seja a nossa casa. Assim esperamos. Padre Fabiano, que bacana. Muito obrigada por essa entrevista. Até uma próxima oportunidade. Um bom trabalho para o senhor, que a gente sabe que tem realmente muito trabalho. Muito Bem, obrigada. Um obrigado. grande abraço. Nossa Senhora da Luz nos proteja a todos e nos dê muita luz em nossa arquidiocese. Amém. Um grande abraço. Até a próxima.